Amados irmãos, o ser humano é um ser de muito relativo. O que quer dizer isso? Quando no seu relacionamento pessoal, você trata bem as pessoas, por quê? Você foi tratado bem para aquela pessoa. Ou, contrário, você trata bem as pessoas, por quê? Você quer ser tratado bem também. Então, quando a gente olha a nossa vida, e nós realmente trata as pessoas com assim, amor, carinho, atenção, porque você foi tratado assim. Mas pelo contrário, se você foi tratado mal, ou melhor, humilhado em algum aspecto, ou pisado, ou desconsiderado, ou ignorado a sua vida, então, claro, sua reação é muito mais pesada. Né? Sua reação pesada que realmente você devolve disso. Isso é ser humano. Mas hoje a gente quer compartilhar com a palavra de Deus, porque nossa vida não pode viver nessa forma de relativo. Um dia assim, outro dia outro jeito, assim assado. Não é assim. A gente tem que ter uma diretriz da vida. Amém? Amém. Repita comigo. Mundo não muda. Mas eu posso me mudar. Aí você olha o mundo, aí o mundo está mudado. Mas se o mundo não muda, e sua vida também não muda, pessoal, é mesmo jeito. Já que o mundo não vai mudar, já que pessoas de redor não vai mudar, quem tem que mudar? Sou eu. Para que a gente não vive essa vida viciosa, que realmente a gente age, reage, mesma intensidade, mesmo calor, mesma atmosfera, mesmo tempero. Então a gente tem que tomar cuidado o que hoje o apóstolo Pedro nos desafia. Como que nós deveríamos viver quando a gente fica muito triste, até sua alma chora, ou quando você está sofrendo demais, você vê que não tem mais fim, você não consegue imaginar quando que é fim essa escuridão da vida. Ou, por que estão falando mal de mim? Eu tentei, meu Márcio, por que está falando? Por que está me ultrajados? Por que me xingando tanto? Por que está me criticando assim? Como que você vai reagir? E, diante dessas coisas, como nós temos que posicionar a nossa vida aqui, dia após dia. Amém? Amém. Irmãos, tem que vencer cada dia. Dia após dia. Pessoas acham que um dia eu vou virar tigre. Você era minhoquinha, como que vai virar tigre? Não. Parece início era gatinho. Esse felino também é gatinho, não é assim? Mas gato permanece seu tamanho, mas tigre vai. Eu pensei com minha esposa, ainda bem que minha esposa não está. Eu pensei que casei com gatinha. Depois vi que ela era tigresa. Não é, signo chinês dela é tigre, tá? Eu sou ratinho. Imagina, não tem páreo. Eu já entendi tudo. Pessoal, então, no início, parece tudo iguais. Mas quando a gente tempo correndo, gato é gato, tigre é tigre, pessoal. Então, com isso que hoje nós compartilhamos como Pedro nos ensina a respeito dessa palavra. Então, vamos lá, todo mundo voltando para o versículo 18. Irmãos, minha voz, quase sem voz, tá? Eu vou tentar até minha voz pifar, tá? Aí eu vou terminar mesmo. Mas hoje eu vou acelerar, terminar o mais rápido possível, né? Porque semana passada, como vocês oraram muito, por causa da conferência, lembra? De Cal, né? Chamado para acordar liderança. Essa vez a gente convidou as mulheres, mas vieram muitos homens também, casais. Foi bom, até foi bom, né? Que compartilhar. Vieram missionárias, evangelistas, mas eu fiquei muito emocionado, porque quando comecei essa conferência, eu fiquei muito desanimado, porque eu convidei alguns, nossos colegas da Coreia, mas não vieram ninguém manifestou. Porque eu não falei, né, que eu ia fazer passagem de Manaus, Amazônia, assim, de barco, todo mundo viria. Né? Eu estou já falando direto assim, pode ver. Mas eu não falei, essa vez não tem viagem não.
E essa vez, se você vê, tá? Você vai trabalhar, máximo a gente vai levar Rio de Janeiro, sabe? Mas não tem aquele viagem de Manaus, não. Nada de pesca de tucunaré. Nem pirarucu. Mas se quiser, eu pago um restaurante, levo um restaurante, né? Para comer pirarucu. Mas aí, tudo bem, não veio ninguém. Aí o que aconteceu? Minha porção de palestra aumentou. Aí foi bom. Início eu estava desanimado, mas vieram 2 irmãs. Pastor, tira foto com a gente. Eu falei, claro que eu tiro. Tal. Aí, pastor, sabe que onde a gente vem? Aonde? Santarém. Sabe o que é Santarém? Onde que fica Santarém? Pessoal, Amazônia. Lá na Santarém pertence a Pará, tá? Não fala que é Amazônia. É grande a Amazônia, não é assim? Mas sai do Santarém, tem que pegar barcos, tem que pegar avião, tem que pegar ônibus, tem que pegar táxi, tem que pegar tudo, metrô, para chegar até aqui. Aí quando eu ouvi disso, eu fiquei arrependido. Não, eu vou caprichar. Acho que eu caprichei demais. Mas eu agradeço muito, né? Porque todas essas pessoas conhecendo a Igreja Água Viva, orando por nós, nosso ministério. Aí eu fiquei muito restaurado, muito consolado. Era anjos de Deus que estavam me falando. Né? Então eu passei uma semana muito abençoada. Apesar do meu corpo físico era assim, fraco, né? Mas já melhorou, estava muita febre, eu orei. Quando orei, né? Tira essa febre, Senhor. Aí que realmente eu suei tanto, febre foi embora. Né? Só minha voz, tá? Então eu tô bem, tá? Então, irmãos, como Deus nos abençoa. Tem pessoas que não conhecem, você nem conhece quem é, mas está orando pela nossa igreja. Amém? Essa é uma grande bênção de Deus para a gente cumprir as nossas tarefas, a visão que Deus nos colocou. Então vamos lá, versículo 18. Vamos ser todo mundo junto já? Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente o dato, mas também ao perverso. Seguinte, chamando aqui servos. Na igreja primitiva, que é século I, lá tinha um pouco de problema, porque essa igreja primitiva, naquela época, Europa toda, até Ásia Menor, é dominado pelo Império Romano. Lembra, pessoal? Até norte da África, todo o Mediterrâneo, Ásia Menor, Ásia, essa parte, Palestina, todo é dominado pelo Império Romano. Império Romano, sua economia girava em torno da escravidão. Mão de obra barata, ou melhor, mão de obra de graça. Não é assim? Porque eles batalhavam, quando ganhava a guerra, aquele povo de seu inimigo se tornou o quê? Mão de obra, escravo. Então, a sociedade império romana funcionava através desse poder de escravos, escravidão. Então, lá tinha só 2 tipos de escravidão, porque perdeu guerra, então você tem que ser escravo, ou você nasceu dos seus pais que é escravo. Então, e assim que mantinha. Só que tem um problema naquela época, na igreja primitiva, quem aceitou Jesus Cristo como seu único salvador, ele é o quê? Cristão. Então, dentro da igreja primitiva, tinha muitos escravos. Não importa, ele por exemplo, Cornélio, ele não é tenente, soldado, centurião, romanos, ele era cristão. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa de escravo, tipo Onésimo, que Filemão, né, do servo dele, ele era cristão. Então, irmãos, não importa você é escravo, ou você é centurião, ou você é uma família nobre, mas se você aceitou Jesus Cristo, você se tornou o quê? Cristão. Então, a igreja primitiva tinha muita porcentagem dos escravos. Mas lembra bem, o que aconteceu? Quando irmãos escravos entram na igreja, todo mundo trata como mesmo irmão, não é assim? Mesma família, como a gente, família Água Vivência e family, tá? Não é assim? A gente vive junto. Então tratava bem. Isso não é uma bênção de Deus? Quando eles voltavam para os seus lares, essa palavra servos palavra correta seria servo das casas. Oiketes, essa palavra original é oiketes. Quando fala servo no grego, tem várias palavras. Geralmente usa doulos. Doulos é de escravos. Aqui
E doulos, aquele é escravo, só que é determinado para trabalhar na casa. Seria empregado doméstico. Só que um escravo doméstico. Está entendido? Essa palavra servo. Oiketes. Tá? Aí quando eles voltam para casa, seu senhor é também cristão, ele também, né? Então, acho que ele vai dar um serviço menos pesado, né? Ele não vai me pegar de pé, me perseguir. Apóstolo Pedro falando assim, não pensa assim besteira, não. Pelo contrário, como seu dono é cristão, e você é escravo cristão também, então agora você tem que servir sua casa ainda muito mais. Por quê? Se seu dono, patrão ganha muito, ele vai servir a igreja, ele vai servir os povos, evangelização, missão. E também vai tratar você. Não pensa assim. Você trabalhar mais. Geralmente é assim, faz conta que você é um funcionário de uma empresa. Você depois descobre que seu dono é mesmo membro da sua igreja. Então ele tem que me tratar bem. Sim, tratar bem, mas não você. Todo mundo é igual. É ou não é? E você tem que servir como? Um dia ligou, alguns anos atrás, me ligou um telefone nos Estados Unidos, né? Que era discípulo da nossa igreja, que imigrou para os Estados Unidos. Ele é médico. Ele estava chorando, me ligando. Pastor, eu recebi segundo aviso do meu hospital. Por quê? Porque eu estava evangelizando paciente. Tratei tudo bem, ele se evangelizava, mas outros médicos me condenou, me deu relatório, que recebi um aviso, que não pode fazer isso, mas continuei, estava fazendo, recebi hoje, disse que hoje estava esquecendo o ultimato. Então, como isso é possível? Eu estou evangelizando no hospital e o hospital querendo me mandar embora. Aí eu falei assim, rapaz, se eu fosse dono de um hospital, eu também mandaria embora você. Ele assustou. Pastor, porque ele queria. Claro, rapaz, eu preciso de médico para tratar meus pacientes, não para evangelizar. Se você quer evangelizar, trabalha seu expediente tudo, e depois, fora do hospital, você evangeliza. Amém? Amém? Trata com o paciente cada com amor, seriedade. Assim que terminou tudo, fica fora do hospital. Aí que você vai evangelizar. Agora tudo bem, né? Você sentado, o paciente está sentado, então você pode evangelizar, porque já fiz gol, né, peixe? Está na sua vara, está brincando. Não faz isso, não. Ou se realmente você quer orar, depois você terminou a consulta, pergunta para o paciente, eu posso orar por você? Se essa pessoa aceita, ora. Se a pessoa não aceita, tchau. Não tem obrigação. Ou você pode falar, se tiver tempo ainda, não tem outro paciente, se tiver outro paciente, tem que despedir. Se não tiver outro paciente, você pode falar, eu posso falar uns 5 minutos sobre Jesus Cristo? Se a pessoa deixa, fala. Se não, não fala. Por quê? Você está ali como? Estudante que não estuda e ora, quer passar vestibular? Eu quero fazer negócio se eu sou comerciante, eu quero fazer um negócio bom com cristão, sim, mas ele tem que corresponder sua qualidade, sua eficiência. Isso que está falando. Servos, sede submissos. De qualquer forma, naquela época, servos e escravos, sua vida está na mão de quem? Seu dono, seu patrão, não é assim? Seu senhor. Mas agora você não vai servir isso pela obrigação, pelo medo da sua vida. Você tem que fazer isso pelo prazer, alegria. Amém? Amém, pessoal? Amém. Irmãos que trabalham numa empresa, pessoal, amanhã você vai trabalhar, né? Você vai com alegria. Não fala assim, esse é desgraçado, eles pagam-me pouco. Não fala assim, lá que você ganha pão, ganha leite. Mas eu só ganho pouco. Pessoal, mas é lá que você alimenta.
Senão, sai daí. Entenda bem. Você não vai cuspir o prato que você está comendo. Então, ficar atento. Você tem que ser eficiente. Aí a pessoa pergunta, você é cristão? Ainda você é eficiente? Ainda é cristão? Aleluia, amém. Amém. Versículo 19, vamos lá. Todo mundo junto. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência. Pode aumentar um pouco o microfone, que eu vou falar menos. Porque aqui disse, você tem que suportar sua tristeza. Aqui está para ver por que essa pessoa está triste, por que essa pessoa está agonia, por que essa pessoa está chorando. A Bíblia mesmo está escrito, sofrendo, responda olhando a Bíblia, por favor, sofrendo injustamente. Então, você fez seu papel, não é assim? Só que você está sofrendo injustamente. Mas você tem que aguentar. Só que aguentar, antigamente como que aguentava? Né? Quando você fazia tudo e você está sofrendo injustamente, então você estava aguentando com rancor. Não é? Tem que aguentar. Que vida desgraçada. Mas tem que aguentar, que vida é essa? Mas agora a gente vai aguentar como? Injustamente por motivo de sua consciência para com? Isso quer dizer o quê? Agora você vai sofrer aguentando, pensando, Senhor Jesus Cristo. Mudou sua vida. Se você não pensa, no sofrimento não pensa Jesus Cristo, você pensa o quê? Raiva, rancor, vingança, maldição. O que vai? Aí você pensa que seu pensamento vira diabólico. Ou você fica pessimista, nihilismo, tudo é vão, não sente nada, não presta, não é nada. Não é assim? Então, quando você sofre injustamente, você tem que lembrar, Senhor Jesus Cristo, por quê? Isso vai se tornar grato. Aqui está escrito, porque isto é grato. Mas a palavra original não está escrito grato. Está escrito o quê? Porque isto é graça. Está escrito assim, cálice para Theo. Isso é graça diante de Deus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, se você tem vontade de chorar, tem que chorar, tá? Você chora, sofre, mas agora você vai lembrando quem? Senhor Jesus Cristo. Chora. Então, essa tristeza vai tornar-se o quê? Graça. Então, ponto 1, vamos lá, todo mundo junto. Todo mundo junto, já? Torna-se em graça, quando suportamos as tristezas, pensando em Deus. Muito bem. Versículo 20, volta para o versículo 20. Todo mundo junto. Pois que glória há se pecando e sendo esmoteado. Por isso, e os suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igual. Isto é grato para Deus. Irmãos, se você fez alguma coisa errada, por isso que você apanha, o que a gente fala? Merece. Eu sabia que você ia apanhar. Não fala assim, seus irmãos? Agora, geralmente, quando a gente era criança, era assim, né? Quando a gente brincava, fazia uma coisa errada assim, e rindo, palhaçando, aí minha mãe sempre falava assim, alguém vai chorar daqui a pouco. Mas todo mundo está rindo. Mas consequência é o quê? Porrada. Que espera. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só que se a gente fez errado, por causa da sua ambição, por causa da sua cobiça, por causa de mal companhia, que você realmente está sofrendo,
Merece ou não merece? Merece. Mas você estava com boa companhia. Você fez seu máximo. Pureza do coração. Fez tudo isso. Mesmo assim você leva sofrimento. Então, a gente tem que falar o quê? Aleluia! Porque isto vai ser o quê? Graça na sua vida. Amém? Amém? Hoje a gente chora. Por quê? Para rir amanhã. Eu já falei, né? Quando eu morrer, como que eu vou morrer, seu pastor? No caixão? Você vai assustar. Já viu meu caixão? Tá? Então, pessoal, vamos chorar. Está difícil o sofrimento. Você está tentando coisa boa, mas o resultado não vem. A gente sofre, mas tem que olhar para mim. Mas isso vai ser graça. Amém. Agora, versículo 21, vamos lá. Todo mundo junto. Porquanto para isso mesmo foste chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir. Irmãos, nós somos chamados. A gente já aprendeu isso. Vamos lá, todo mundo junto. Eu sou chamado. Eu fui chamado por Deus. Aqui tem 2 tipos de pessoa que está cultuando. Ou talvez 3 tipos. O que é? Geralmente pessoas assim, hoje eu vou para culto. Hoje eu vou para adorar a Deus. Ou outra pessoa é, eu fui chamado. Eu fui chamado para adorar a Deus. Eu fui chamado para cultuar a Deus. A terceira pessoa é aquele que foi arrastado para vir na igreja. Isso não vou falar. Então, irmãos, claro que a gente veio com o nosso próprio pés aqui. Mas diferença é grande. Quando você vê, vou adorar. Mas está difícil, mas tem que adorar. Eu vou tocar piano hoje. Eu vou tocar guitarra. É uma coisa. Neto, você foi chamado. Deus chamou Neto. Por favor, você poderia tocar bateria para minha honra? Rapaz. Amém? Nossa vida é assim. Eu não sei por que vocês estão aqui, mas eu sei uma coisa. Todos vocês são chamados de Deus. Isso agora não dá para compreender, agora é incompreensível, mas as coisas de Deus não é pela vontade do homem, não, pessoal. Deus chamou cada um de vocês, tá? Então, aí disse, como vocês são chamados, por quê? Então, agora eu estou chamado, termina? Não, agora fez tudo isso para você olhar Jesus Cristo. Aqui, foste chamados, pois que também Cristo sofreu nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, para que a gente agora siga o Senhor. Agora eu tenho vontade, né? Agora vontade de, não vou fazer. A pessoa não quer? Não. Agora eu busco mais vontade de quem? Do Senhor. Por isso que ele chamou servos na introdução. Servo é o quê? Servo, você não trabalha o que você quer, porque você está continuando, porque você está gostando. Você busca a vontade do seu patrão, vontade do seu Senhor. Que apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, essas pessoas sempre te chamaram o quê? Nós somos servo escravo de Jesus Cristo, voluntariamente. Isso quer dizer o quê? A gente busca a vontade do Senhor. Esse sentido. Se a gente viver assim, versículo 22, vamos lá? Todo mundo junto. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Senhor Jesus Cristo, ele apanhou, mas ele não abriu a boca, ele emudeceu, fechou a boca. Por quê?
Se Ele fala, para que a gente não fica constrangido no nosso coração. Porque na verdade por que Jesus Cristo ficou crucificado? Repita, Flor. Se Jesus Cristo não se crucificou, então Flor já está crucificada. Amém? Nosso lugar não. Por causa de você. Tá? Por causa de você. Por causa de mim. Não entra de atacado não de nós. Tira essa mania. Tudo a nós. Nosso problema. Não, é seu problema. Meu problema. Meu pecado. Jesus Cristo morreu por mim. Por salvação é individual. Salvação não é coletiva, pessoal. Se pai é salvo, todo mundo é salvo. Se mãe é salvo, todo mundo é salvo. Não é assim. Nem marido, nem esposa, nem os filhos. Salvação é individual. Então, irmãos, Jesus Cristo emudeceu. Emudeceu. Para que a gente viva. Aí, versículo 26, vamos lá. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que... A pessoa fazia tanta maldade, tantas coisas realmente, que humilhava o Senhor. No entanto, ele não correspondeu dessa forma. Lucas capítulo 23, aí o último cenário. Essa, pessoal, eu acho um cenário muito irônico mesmo. Versículo 23, 34. Vamos lá, todo mundo junto? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Sabe o que esse cenário está falando, né? Porque Jesus Cristo estava crucificado, soldados romanos, tirando até a última capa do Senhor Jesus Cristo, tirou a roupa dele, eles, não dá para dividir, então vamos fazer sorte, quem vai ficar com essa capa aí? Ó. Olha aqui. Que é isso? Mas Jesus Cristo fez assim? Senhor, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. E eles lá embaixo, rindo, tirando sal e tirando sorte. Romanos capítulo 12, versículo 19. A gente não pode revidar esse coração vingativo. 19, todo mundo junto. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, disse o Senhor Jeová. Jesus Cristo, Deus Abba Pai falou assim. A vingança pertence a quem? Deus. Faz conta que alguém fez muito maldade comigo. Eu falei, por que cara fez tudo isso? Mas faz conta que essa pessoa era irmã da fé, fez tão maldição na minha vida. Então eu vou orar assim: oh Deus Pai Todo-Poderoso, levanta seu relâmpago, faça cair esse relâmpago na cabeça dele, vai estourar a cabeça dele, o cara vai para o inferno direto. Eu vou orar assim? Não dá, né? Raiva eu tenho, tristeza eu tenho, mas tem que orar o quê? Senhor, perdoe. Senhor, aqueles irmãos também sejam homens e mulheres verdadeiramente abençoados por Ti, porque naquela circunstância não entenderam bem. Mas quando o apóstolo Paulo falou isso, ele lembrava não só o próprio pensamento. Isso foi dito no Deuteronômio, Deus que falou para Moisés. Deuteronômio capítulo 32. Isso. Todo mundo junto. A mim
me pertence a vingança, a retribuição. E seu tempo, quando resvala seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e seu destino se apressa em... Irmãos, todo mundo tem ponto fraco. Todo mundo tem que se enfrentar o dia tenebroso na sua vida. Tem um dia que bate sua porta da vida as tribulações. Quando a tribulação vem, você acha que vem sozinha? Eles vêm de massa. Eles vêm de corrente. Um puxa outro, outro puxa assim. Não é assim, geralmente, a gente acontece alguma coisa difícil, é estourar tudo. Parece que todo mundo estava esperando. É assim. Por isso a gente tem que ser protegida por Deus. Quem será protegido? E nada mais, aquele que não vinga do jeito que você foi insultado, do jeito que você foi humilhado, do jeito que você massacrado, pisado. Mas a gente tem que colocar. Por quê? Existe dois tipos da vida referencial. Uma vida referencial relativa. Outra é vida referencial absoluta. O que a gente aprende é vida referencial absoluta do Senhor Jesus Cristo. O que Ele ensinou. Raiva a gente tem, por isso a Bíblia tem escrito assim, ó, você tem raiva, moço, não dorme com raiva não. Está sentindo mal. Tá? Mas a gente tem. Quando tem raiva, a gente tem que trabalhar com raiva. Tá? Você tem que acalmar raiva. Raiva, calma aí, calma, raiva. Ai, raiva, eu não tenho raiva. Não, parece que você não tem, mas depois você estoura, mais forte ainda. Tem que trabalhar com raiva. Calma aí, calma, sossega. Está triste? Sim, eu estou triste. Eu estou aborrecido. Realmente eu estou totalmente abalado. Mas eu não vou revingar, eu não vou reagir, eu não vou, não dou de volta essas coisas. Senhor, me ajude. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Por quê? Se você fez isso, mesmo que você ultrasado e você não ultrasiu, então tudo isso significa o quê? Graça de Deus. Amém. Tudo é graça. Voltando de novo, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Vamos junto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, é cruz. Os nós, para que nós viver. Aqui está escrito, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Em vez de escrever a madeira, escreveu o madeiro. Por quê? Esse madeiro é crucificação, um ferramenta para acabar, mutilar criminoso. Então, um instrumento por se colocar o madeiro. Uma coisa que vai acabar Jesus Cristo. Esse o madeiro é o quê? A cruz. Ferramenta para acabar a vida de Jesus. O madeiro. Tá? Por isso o artigo definitivo madeiro colocou de substantivo masculino. Para lembrar a execução, o ferramenta da execução. Os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, esses chagas é tipo chicote. Quando escravos, Pedro é muito interessante aqui, ele usa esses termos, porque naquela época escravos, quando tira roupa, eles sempre tinham uma marca. Porque aquela é a sociedade de escravos. Então todo mundo entendia o que Pedro está falando. Né, naquela época. Só que ele foi apanhado assim. Porque alguém tem que escotear, não é assim? Se duro, vocês fizeram errado, sai quem que errou, senão todo mundo vai apanhar. Não é assim geralmente quando a gente erra, né? Nós tinha 6 irmãos, né? Tinha mãe, pai, se alguém erra, quem que fez isso? Logo, sai logo, se não sai todo mundo vai apanhar, não é assim? Então alguém tem que sair. Aí todo mundo pecou bem aqui. Aí quem que saiu disso? Cristo saiu. Aí ele levou a surra.
suas chagas, por nosso lugar. Então aprendemos uma coisa: porque Jesus Cristo foi crucificado, senão eu estou crucificado. Agora fácil, né? Porque Jesus Cristo morreu, senão você morre. Entendeu? Só que aqui palavra muito interessante que me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar. Essa palavra, os nossos pecados para que nós mortos. Essa palavra mortos, palavra original, não é mortos. Lá está escrito assim: exterminou, apagou totalmente, tirou totalmente, transferiu totalmente. Esse sentido. Não é muito bom? Não é que... Por isso que nós estamos aqui. Jesus Cristo, Ele apagou nossa vida. Ele sobrecarregou nos pecados sobre Ele. Ele tirou todas as coisas. Ah, mas esse pecado não, esse pecado fica comigo. Ele tirou tudo. Ah, não, eu tenho mais pecado. Não, Ele tirou tudo. Mas tá bom, mas pecado que eu pequei hoje de manhã, arrependa por isso, pede perdão. Ele nos perdoou, passado, presente e futuro. Ontem, hoje e amanhã. Por quê? Deus não tem tempo. Tempo é para homem, pessoal. Deus não tem espaço. Ah, como que Deus sabe o futuro? Repita, o tempo é compromisso entre homens. Tempo é compromisso da gente, pessoal. Essa é a definição do tempo. Tá? Sabe quando que saiu o relógio aí? Por isso sabe relógio? Quando o homem inventou locomotivo, trem. Porque trem, você não anda sozinho. Porque muitas pessoas andam junto, não é assim? Aí que tem que ter horário. Pô, cara, de manhã, esse trem vai sair de manhã para Campinas. De manhã, tem cara que chega 4 horas da manhã, cara que vem 5 horas da manhã, cara viu 9 horas para mim ainda é manhã. Aí não dá. Aí tem que ter horário. Aí 7, compromisso. Aí que tinha que ter relógio. Mas Deus tem relógio? Não. Deus tem espaço? Não. A mesma coisa, pessoal. Faz conta que tem uma larva, minhoquinha, que está embaixo aqui, ó, minhoquinha. Será que minhoquinha sabe tudo? Dá para ver tudo isso? Rolando. Esse minhoquinho quer subir, segundo onde a mesa do Cássio. Pode subir? Pode, né? Mas leva quantos anos, sei lá. Ou, né, como que também vai conseguir? Não é assim? Mas a gente sabe, a gente olhando, se for minhoquinha, o que eu posso fazer? Eu pego esse minhoquinha, eu jogo para lá. A minhoquinha já está lá. Imagina isso comparando com Deus. Onde você ia chegar é impossível. Mas para Deus é o quê? Tão normal. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Terminamos palavras de Deus aqui hoje. Irmãos, então, na nossa vida tem 2 tipos de vida referencial. Uma referencial relativa, outra é absoluta. Nós queremos viver com a absoluta. Você não pode viver, você não pode perder suas qualidades, suas personagens, de acordo com a pessoa que você está tratando. Com pessoa A, você faz A, bebe. Não é assim. Você tem que ser você. Filha de Deus, filho de Deus. Amém? Por isso nós temos exemplo que é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, como disse hoje a palavra, vocês vão passar muito tristeza. Você vai chorar por causa do tratamento injusto. As coisas que você está sofrendo com injustamente. Mas agora nós aprendemos, quando somos tristes, nos lembraremos quem? Senhor Jesus Cristo. Se pensando em Deus, isso será graça. Amém? Ninguém quer sofrimento pesado, dificuldade. Mas
Você sofre, então esse sofrimento também pode trazer a graça. Agora alguém falou, né? Acho que Sean falou. Eu estava mostrando foto da minha netinha. Aí Sean me olhou e falou assim: pastor, agora se você quer mostrar foto, paga pra gente, para olhar. Porque tanto de... Tá bom, última vez. Minha filha Elissa, com esse parto normal, natural, ela aprendeu alguma coisa. Mas eu tenho medo, outro lado, com alegria. Alegria que ela está amadurecendo. Medo é o quê? Isso vai durar quando? Agora porque seu corpo está difícil. Ainda em seguida fez cirurgia, outro também. Mas cada vez que ela recupera, como ser humano tem mente culta, né? Que esquece rapidamente. Não faça isso. Quando a gente tem sofrimento, pessoal, sofrimento é todo mundo é difícil para todo mundo? Não. Para alguém isso se tornar graça de Deus. Amém. Se alguém te provocou, se alguém te criticou, se alguém está falando mal, não devolva do jeito que você foi levado, do jeito que você recebeu. Aprenderemos a orar. Amém? Porque até aquele xingamento, tudo se torna graça para nós. Aí sempre lembra uma coisa: qual seria? Minha cruz. Qual seria a cruz? Voluntariamente você tem que carregar a cruz. Porque essa cruz que ajuda as pessoas. A gente tem que aprender a amar essa cruz. Porque essa cruz não é Jesus Cristo, não. Aquele Jesus Cristo, aquela cruz é a única cruz. Agora Deus nos deu a força para carregar nossa cruz. Carregar nossa cruz o quê? Abnegar nossa vida. Buscar de palavra, por isso disse servos. Senhor é meu Senhor. Volta logo, tá, moça? Que eu vou orar pro bebê. Certo? Tá bom. Depois da oração. E cada um tem que carregar a sua cruz. Tá pronto? Então isso se tornará o quê? Graça diante de Deus. Vamos orar?